Olá pessoal, tudo bem? Aqui com vocês é o professor Raifran e na aula de hoje vamos ver um conteúdo muito importante na matemática que requer muita interpretação, que é sobre probabilidade, tá ok? Então, vamos aos nossos estudos aqui, tá bom? Então, pessoal, hoje iremos estudar um conceito muito importante na matemática que nos ajuda a termos noção de certos acontecimentos com determinada precisão. Tal conceito é conhecido como probabilidade, tá ok? Vamos trabalhar com certos eventos, a probabilidade de acontecer ou não. Você já ouviu falar de probabilidade em algum momento do seu cotidiano, seja na TV, seja em algum jogo? Então, eu quero fazer um desafio, que você pense agora em algum tipo de probabilidade que você já ouviu falar. Ou em casa, na TV, na internet. Eu trouxe aqui como exemplo para vocês, tá? Um exemplo dia a dia, que é, por exemplo, qual é a probabilidade, né, de jogar uma moeda e cair coroa, né? Ou pode cair cara também. Qual é a probabilidade? Outro exemplo que a gente pode falar é jogando a Mega Sena, qual é a probabilidade de duas pessoas ganharem ao mesmo tempo? Ou brincando com um dado não viciado, ou seja, sem defeito, qual é a probabilidade de jogar esse dado e nós temos resultado par? Então, essas são situações que trabalham com probabilidade. Ou seja, a gente quer saber o resultado futuro, né? Então, para trabalhar a definição de probabilidade, vamos fazer a seguinte leitura, né? Que a probabilidade é o ramo da matemática que estuda maneiras de como estimar as chances de um determinado evento acontecer. Então, vamos situar um problema aqui rapidinho para você entender melhor isso, né? Imagine uma urna com 10 bolas brancas e 20 bolas vermelhas. Certamente, a chance de tirarmos uma bola vermelha é muito maior. Entretanto, isso não significa que vamos tirar uma bola vermelha na primeira tentativa, pois há também bolas brancas. O estudo da probabilidade permite medir a chance de tirarmos bolas vermelhas ou bolas brancas, associando essa chance a um certo número, pessoal. Tá ok? Então, já os conceitos da probabilidade, a gente tem que falar um pouco sobre experimento aleatório, né? Mas o que é isso, professor, né? São experimentos aleatórios, são aqueles que, quando repetidos por diversas vezes e mantendo-se os processos de execução, refletem resultados improváveis. Por exemplo, quando lançamos uma moeda 10 vezes em seguida, os resultados são improváveis, visto que cada lançamento pode não aparecer as faces cara ou a face coroa. Tá ok? Então, o experimento aleatório tem a ver com essas tentativas. Tirando esse conceito de essas tentativas aleatórias, a gente tem que falar também sobre espaço amostral, né? É algo bem comum que você vai ouvir na probabilidade, né? Vamos chamar de espaço amostral o conjunto de todos os resultados possíveis de um determinado fenômeno ou experimento aleatório. São todos os resultados possíveis, né? Por exemplo, quando jogamos um dado, os resultados possíveis são 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 em suas faces, né? Que são as faces dos dados. E podemos chamar esse conjunto, formado por todos os resultados possíveis, de espaço amostral. Tá ok? Grave esse nome que é muito importante, né? Então, eu queria colocar para vocês alguns exemplos de espaço amostral, né? Ao lançar uma moeda, os resultados são cara ou coroa. Logo, o espaço amostral serão dois, que vai ser cara ou coroa. Ou você pode também fazer uma certa representação, ou você pode deixar dessa forma mesmo, né? No lançamento de um dado honesto, os resultados possíveis são 6 faces dos dados. Isto é, o espaço amostral a gente pode representar pelos números 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, que são as faces do dado. Então, percebemos que em ambos os exemplos, né, os eventos possuem probabilidades iguais na ocorrência. Nesse caso, quando todos os pontos dentro de um espaço amostral têm a mesma chance de acontecer, o espaço amostral é chamado de equiprovável, né? Então, com esse exemplo, tem que gravar. Quando todos têm a mesma chance de ocorrer, nós chamamos de espaço amostral equiprovável. É o nosso exemplo de espaço amostral, tá ok? Tirando isso, o que a gente precisa entender é o cálculo da probabilidade, né? A probabilidade de acontecer determinado evento A, onde podemos representar por P de A, é a divisão entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis. E podemos representar, então, essa chance de ocorrer o evento A por a seguinte divisão. Novamente, P de A, ou seja, essa divisão vai ser o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Ou seja, aquilo que você quer dividido pelo total. Fez essa divisão, já vai te dar a probabilidade. Então, gente, vamos ao nosso primeiro exemplo, para a gente entender melhor esse conteúdo. Fala o seguinte: em uma sala de trabalho há 8 pessoas, onde 6 são mulheres
e 2 são homens. Se houver um sorteio para selecionar um funcionário para um dia de folga, então qual é a probabilidade de ser uma mulher? Tá ok? Então, fizemos aqui a primeira leitura, então vamos tentar encaixar cada um desses elementos, né? Primeira coisa, né? Quem são nossos casos favoráveis, né? Ele quer que seja no mulher, então vamos colocar a quantidade que é o número 6, ou seja, são 6 mulheres. Outro ponto, quais são os casos possíveis, né? Qual o total de funcionários que aparece nessa questão? Então, aqui são 8, então colocamos aqui 8 funcionários. Então, lembrando, para a gente encontrar a probabilidade, vai ser a divisão entre o número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis. Então, né, o que a gente pode escrever aqui, P de A, né, vai ser a divisão de 6 sobre 8, 6 oitavos. Quando você divide, no caso, 6 oitavos, vai ser igual a 0,75. Você pode muito bem deixar dessa forma decimal ou na forma percentual, porque 0,75, já estudamos que ele vale 75%. Ou seja, a probabilidade de ser sorteado uma mulher é de 75%, tá ok? Esse é o nosso primeiro exemplo, bem tranquilo, só veja os elementos, encaixe na divisão e já está resolvido, tá ok? Vamos prosseguir? Então, quero fazer aqui com vocês o exemplo 2, que fala o seguinte: João e Marcos estavam com um dado não viciado, brincando, e fizeram uma aposta de quem ganharia. João disse que escolheria um número par. Então, quero saber o seguinte: qual é a probabilidade de ele ganhar? Então, para a gente fazer essa divisão, esse resultado, eu preciso de 2 elementos, né? O primeiro elemento, quais são os casos favoráveis? Quando ele joga o dado, como ele quer que seja par, ou vai cair o número 2, 4 ou 6, que é o nosso espaço amostral. Então, qual é a quantidade? A quantidade são 3 elementos. De novo, número 2, 4 e 6. Aí eu pergunto para vocês, quais são os casos possíveis, né? Então, são 6 números no total, né? Porque pode cair o número 1, ou 2, ou 3, ou 4, 5 ou 6. Então, o que importa é a quantidade, ou seja, são 6 elementos. Então, basta lembrar que vamos ter que fazer a divisão dos casos favoráveis pelos todos os casos possíveis. Então, portanto, eu posso dizer o seguinte, que nosso P de A, ou seja, nossa probabilidade, vai ser o quociente entre 3 e 6. Quando você dividir esse valor, vai ser igual a 0,50 na forma decimal. Mas você pode deixar também na forma percentual, que nós estudamos nas aulas anteriores, que é igual a 50%. Ou seja, tem 50% de chance de ele ganhar. Tá ok? Bem tranquilo, né, gente? Fazendo essa divisão. Então, fiz o exemplo número 1, fiz o exemplo número 2. Vamos partir agora para o primeiro desafio, né? Que fala o seguinte: em um baralho com 52 cartas, qual é a probabilidade de escolher aleatoriamente uma carta do naipe de paus, né? Então, você tem que ter um prévio conhecimento do baralho, né? Nós temos 4 tipos de naipes e você tem que contar a quantidade de cartas que são de paus. Fazendo a contagem, né, os casos favoráveis, nós teremos 14 cartas desse tipo de naipe. Então, são os casos favoráveis. Mas qual o total, né? Quais são todas as possibilidades? Então, você deveria pensar que o total de cartas é igual a 52. Então, agora para resolver ficou bem fácil. Vamos fazer o quê? A divisão entre os casos favoráveis e os possíveis. Ou seja, vai ficar 13 em relação a 52 cartas. Quando você divide esses dois valores, nós vamos obter um valor de 0,25, né? Que é na forma decimal. Mas a gente pode transformar na forma percentual. Nós estudamos nas aulas anteriores que a gente pode transformar e obtermos 25%. Ou seja, se eu pegar um baralho e eu escolher uma carta aleatoriamente, eu tenho 25% de chance que tenha essa carta de paus. Então, resumindo, né, basta você olhar os casos, no caso favoráveis, né, aquilo que você quer dividido pelos casos possíveis, ou seja, o total de elementos que nós teremos ali. Tá ok? Tirando o desafio número 1, né, vamos para o desafio número 2, né, para ver se você entendeu mesmo esse conteúdo. Vamos lá, a leitura. Em uma promoção de um sorteio de jogos de games, Matheus está entre os 5 finalistas. Sorteando os nomes de cada um, né, qual é a probabilidade do nome de Matheus ser sorteado? Ou seja, aí nós temos 5 pessoas, né? Então vamos fazer aquele sorteio. Quando puxar esse nome, qual é a probabilidade que seja de Matheus? Então temos que pensar em 2 elementos, né? Quais são os casos favoráveis e o total de possibilidades, né? Quando você vai pensar nos casos favoráveis, né, vai ser somente um, né? Porque a gente quer saber qual é a probabilidade de Matheus, ou seja, uma pessoa, ou seja, a quantidade é o número 1. Aí vem o segundo ponto, que eu posso perguntar: quais são os casos possíveis, professor? Né? No caso, são 5, porque são 5 pessoas nesse sorteio. Então, para você fazer a probabilidade, nós temos que trabalhar, né,
com o quociente entre esses dois valores. Ou seja, a probabilidade de acontecer esse acontecimento vai ser, no caso, uma pessoa em relação a 5. Você pode deixar na forma de fração? Pode. Mas o ideal é você não colocar na forma de fração. Você pode dividir 1 para 5, vamos obter 0,20. Mas o comum mesmo nós trabalharmos é na forma percentual. Ou seja, 0,20, pessoal, é equivalente a 20%. Ou seja, nesse sorteio, né, ele tem 20% de chance de ganhar e 80% de chance de perder. Lembrando que a soma dessas porcentagens tem que ser igual a 100%. Tá ok? Então, esse foi o nosso exemplo final, nosso exemplo número 2. Tá ok? Então, aqui, gente, a gente já fecha a nossa aula com algumas palavras-chave, né? Primeiro, os exemplos do dia a dia. Você já viu algum momento falando sobre probabilidade, seja na TV, na rádio, no jogo, algo nesse estilo, né? Você tem que lembrar dos elementos que nós precisamos, né? Ele fala sobre experimento aleatório, né? Quando eles são, no caso aqui, prováveis, né? Lembrando que, para a gente resolver ele, eu preciso também dar espaço amostral. Ou seja, o foco de estudo, aqueles elementos que eu vou utilizar, né? Lembrando que a palavra equiprovável quer dizer que todos serão a mesma probabilidade. E lembrando da definição, que é bem tranquila. Novamente, a probabilidade de acontecer um certo evento, você vai pegar a quantidade dos casos favoráveis dividindo pelo total. Você pode colocar na forma fracionária, na forma percentual, tá ok? Ou decimal. Todos são resultados possíveis, tá bom? E aqui a gente fecha a nossa aula. Não esqueça de entrar na plataforma Eduque e até a próxima aula, pessoal.